Não é à toa que a Alemanha, quando introduzia a consideração econômica com toda essa largueza, introduzia junto, agora sim, o Instituto do Abuso de Formas Jurídicas. Não abuso do direito, abuso de formas jurídicas. Instrumento próprio do direito tributário alemão, que prevê, que trata da hipótese do uso de uma forma inusual, do emprego de uma forma inusual. É um dispositivo que existe na Alemanha com antecedente e consequente, dizendo que se você utiliza uma forma inusual com a finalidade de economizar tributo, você vai ser tributado como se tivesse utilizado a forma usual. Sim, é analogia. Sim, é analogia admitida no direito tributário alemão. Ou seja, é permitida mais do que a requalificação. É a substituição do fato acontecido por aquele que deveria ter acontecido. O fato gerador não aconteceu, mas é como se tivesse acontecido. Tributarei o fato inusual praticado com a finalidade de economizar tributos, como se tivesse sido praticado o ato normal. Isso nos traz a pergunta, e como é que fica o tema da analogia em matéria tributária? E talvez o esclarecimento? Se na Alemanha por muito tempo se discutia, pode ou não pode, cabe ou não cabe, lá concluiu-se que numa situação como essas, em que o contribuinte pratica um ato visando a fugir da tributação, a analogia seria cabível. E considera-se cabível ali, vejam que raciocínio interessante. Porque eles dizem, o pressuposto é que o contribuinte sabia que de outro modo ele seria tributado. Portanto, ele não pode se dizer surpreendido se ele foi tributado exatamente do modo como ele sabia que seria. No fundo é mais ou menos isso. Não há surpresa. Não feria a segurança jurídica se você já podia esperar que seria tributado, pois vai ser. É bom lembrar que na Alemanha, e talvez esse seja o grande alerta, na Alemanha, o princípio da legalidade não se reveste da formalidade brasileira. Não existe lá um dispositivo dizendo que o tributo, todos os elementos do tributo devem ser previstos na lei. Existe sim a legalidade. Mas a legalidade, no seu sentido mais amplo, de admitir, de dizer que a lei deve prever, a lei deve admitir, a lei deve autorizar. Não que o próprio tributo tem que ser instituído na própria lei. A nossa legalidade é diversa da legalidade alemã. A nossa legalidade exige que o próprio legislador preveja a hipótese tributária. E, portanto, quando amanhã nós virmos algumas soluções do direito comparado, é importante termos em mente a nossa legalidade. É importante termos em mente a nossa história, refletida na nossa Constituição, que exige que todos os elementos da hipótese tributária estejam na própria lei. Não existe a possibilidade da autorização, da delegação, do liga e desliga. A administração, nesse ponto, faz de um modo ou de outro. Para nós, no sistema brasileiro, que não é parlamentarista, no sistema brasileiro, o legislador deve prever todos os elementos na própria lei. O parlamentarismo é diverso. O parlamentarismo, nós sabemos, o executivo é um braço do legislativo. É razoável que num sistema parlamentarista eu admita que o gabinete, que finalmente reflete o parlamento, que o gabinete chegue ao detalhe. Eu autorizo o tributo, mas você chega ao detalhe. Está autorizado o tributo. Aqui não. Aqui a obrigação tributária tem que ser prevista na própria lei. Eu digo isso porque se nós pensarmos em importar, por exemplo, o abuso de formas jurídicas, revelada a analogia naquele instituto, também podemos encontrar um limite aqui no nosso país. Digo isso porque assim cabe voltarmos ao nosso parágrafo único do artigo 116. Primeiramente, para dizer o que ele não faz. Embora muitos digam que o parágrafo único do 116 teria introduzido o abuso de formas jurídicas entre nós, não é o caso. Eu não encontro, na lei ou no espírito, a possibilidade de dar por ocorrido algo que não aconteceu. O que eu posso fazer é desconsiderar alguns fatos ocorridos para, desconsiderados estes, buscar outros fatos também ocorridos e descobrir
qual a tributação sobre esses últimos fatos. Não se dispensa a ocorrência do fato. Desconsideram-se alguns, os abusivos. Sobram outros. Estes outros, sem a influência dos primeiros, serão eles suficientes para dar nascimento à obrigação tributária? Compare com o sistema alemão. No sistema alemão, eu disse, existe um fato, existe uma hipótese que descreve outro fato, este fato não é o primeiro, ele é inusual, pois muito bem, tributarei o inusual como se tivesse ocorrido o usual. Não pressupõe que o fato usual ocorreu, pressupõe que ocorreu o inusual. Isto é abuso de formas jurídicas. Nós não temos e não poderíamos ter no país o Instituto do Abuso de Formas Jurídicas por implicar analogia. O escopo do parágrafo único do artigo 116 é bem mais restrito, já que ele diz apenas desconsidere alguns fatos ocorridos, desconsidere alguns fatos, vamos dar alguns fatos verdadeiros, para, desconsiderados esses fatos válidos e verdadeiros, descobrir outros fatos também válidos e verdadeiros, que estavam encobertos, dissimulados, encobertos pelos primeiros. E vamos valorizar esses últimos e descobrir nesses últimos qual é a tributação. Não me parece que o princípio da legalidade seja ferido se a lei desconsidera os fatos abusivos. Ainda eu terei uma tributação sobre fatos efetivamente ocorridos. Passa a ser interessante investigar o que seriam fatos abusivos. Como caracterizar o abuso? A lei complementar nos fala em fatos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador. Abusivo é aquele fato praticado com esta finalidade. Mas é bom lembrar que existem alguns fatos praticados com essa finalidade que não podem ser considerados abusivos. E agora eu retomo. Não podem ser considerados abusivos aqueles fatos praticados no âmbito daquilo que chamamos economia fiscal. Ou seja, se eu me instalo numa região da Sudene para ter um incentivo tributário e faço-o por conta do consequente fiscal, o ato é praticado com a finalidade de ter redução de tributo, nem por isso há abuso. Quando é que existe o abuso? Quando eu posso dizer, este fato é abusivo? Quando, e agora vem uma sugestão, quando, por conta deste fato, surge uma desigualdade. Penso que é o princípio da igualdade que sustenta a norma anti-abuso. Ou seja, se por conta daquela prática, eu fui colocado numa situação anti-isonômica, num privilégio odioso. Agora, uma situação anti-isonômica não se dá apenas quando dois contribuintes com igual capacidade contributiva são tratados diferentes. A capacidade contributiva não é o único argumento. Eu posso ter dois contribuintes com igual capacidade contributiva com tratamento diferenciado. Basta lembrar que um dos contribuintes pode ter práticas favoráveis ao meio ambiente e outro contrários. E o legislador pode muito bem ter diferenciado aqueles que atuam a favor ou contra o meio ambiente. Eu me refiro àquilo que eu já chamei as normas tributárias indutoras. Toda vez que eu tenho uma norma tributária que induza um comportamento para a construção da ordem econômica, essa norma diferencia, distingue, nem por isso ela fere a igualdade. Só ferirá a igualdade se a distinção não tiver